Olá, pessoal do FitBRcast. Estou aqui com uma mesa aqui que é pura insanidade. Consegui juntar Sara, Scarlett e Santiago. Ele vai deixar a gente não falar com o Bruno. Melhor que nós Meu temos. Deus, eu não receio o que pode acontecer, mas eu quis trazer aqui três pessoas da nova geração do Fitness Brasil. A gente fala muito sobre os dinossauros, né? São os profissionais que abriram aí o mercado para que nós pudéssemos continuar, cada um com o seu grau de especialidade. E aqui nós temos três histórias aqui muito bacanas. E aí eu queria começar por essa menina, que eu sei que começou aqui como staff, Ah, não, eu chamo de MC. Mestre de cerimônia. mestre. Um Conta, grau, né? conta um pouquinho dessa história para nós, por favor. Nossa, Edu, foi muito legal. Eu entrei de paraquedas, assim, trabalhava com o Bicudo já estava envolvido ali na fitness. E aí o Saba falou, eu queria um casal, assim, para apresentar, tipo, meio Sandy Júnior, sabe? Não foi bem isso que ele disse, mas foi assim que a gente interpretou. E a gente até brincava, né? "Ah, olha o Sandy Júnior, isso virou até um meme no online. Quem E é o aí Sandy? era mais o Bicudo, eu era mais o Júnior. Entendi, A gente fazia essa dupla. perfeito. E a gente começou a apresentar, e a gente estava no palco principal. Foi uma experiência muito bacana. Eu comecei no online, depois vim pra cá. Até que eles não sabiam o que eu fazia. O Júlio entrou na parte técnica, falou: "Do que você fala e tudo mais". Falei do que a gente dava aula. E o Júlio acompanhou o meu trabalho e falou: "Cara, a gente precisa disso, né? O mundo da dor hoje tá aí, uma nova onda entrando. Você não toparia?" Eu falei: "Não, já tô aqui, né?" Aí e eu comecei a fazer as palestras. A fitness me deu mais visibilidade, então eu comecei a ir para outros lugares, entrei para pós-graduação, então foi um universo muito bacana. Eu entrei vendo minhas referências, o Santiago, puta, um cara incrível, eu conheci na internet, depois tive o prazer de estar aqui na fitness apresentando uma referência dessa e estar hoje palestrando ao lado desses grandes nomes. A Scar, que eu também conheci de uma forma online, conheci na fitness. Essa trajetória para mim foi muito marcante. Então, eu visei, falei, um dia eu vou estar ali, um dia eu quero ser muito boa. Então, eu estudei pra caramba, para estar aqui hoje e estou num podcast com as minhas referências. Não tenho prazer maior. Scarlett, como é que você chegou aqui? Conta pra Ok, gente. como que eu cheguei aqui? Eu cheguei aqui ano passado, eu sou a mais nova daqui, eu acho. O Santi também. Não, você chegou ano passado aqui? O Eu Santi pensei que você chegou. era mais velha, É que o de Santi, o casa. Santi ele é igual a Sara. Se der um espacinho, ele Já vai. era. A É, liberdade é muito então, ruim. eu vim através de Júlio Popeschi, dava Eu aula de também. pós-graduação. Eu também. Vamos deixar claro Vamos aqui, deixar gente. claro, Júlio É pra cá que eu Popeschi. olho? Câmera um, É, 2, 3, pode, 4, 5 pode ou olhar 6. na um. Essa é a 1? É, Gente, vamos falar uma coisa. Júlio Papeschi é o fenômeno da é. fitness do Brasil. Porque foi o cara que justamente parou para prestar atenção no que as pessoas tinham de melhor por trás. Ele vai muito além do que a gente. Eu estava ali me prestando ali, ele podia nem perguntar. Ele teve uma curiosidade, começou a acompanhar meu trabalho e falou: "Você tem que estar ali". E ele junta as melhores cabeças nos melhores lugares. Então, olha, isso aqui é para E ele. tanto que. Vai me pagar depois isso aqui um Pix, né? Porque foi uma puta publi Gostei, bacana. gostei, gostei. Mas eu vou contar aqui um pouco da minha história. Pode Vamos dar continuar. uma Eu vou fumar acalmada. mais. Ai, mas foi através do Júlio, então eu já dava aula de pós-graduação e a minha trajetória acadêmica é uma trajetória rápida, entretanto, tem seguido um curso ali que é o curso para quem estava querendo isso, né? Então, em 2017 eu me formo e aí vou para o mestrado. Do mestrado, depois eu tenho uma atuação clínica já voltada para a minha especialidade, que é a reabilitação de membros inferiores. Aí agora entro no doutorado e esse curso todo foi sempre dentro da prática, atendendo pacientes voltados para a reabilitação de membros inferiores. Foi tentando dar aula, porque era uma coisa que eu gostava muito, então fui inserida dentro da pós-graduação junto com o Júlio Papeschi. E ano passado veio o convite dele para estar aqui na Fitness e para falar de reabilitação de membros inferiores ano passado, para falar de reabilitação de membros inferiores esse ano. Eu acho que é o que tem minha cara, é o que eu gosto de fazer e o Julinho me trouxe para falar do que eu gosto. Santi, A minha história é bem parecida, né? Eu sempre tive vontade, eu tive um sonho de estar aqui no Fitness Brasil. Eu nunca tinha condições financeiras de estar aqui. Na faculdade federal, a única coisa que a gente fazia é estudar, né, tal. E a faculdade, ela
deu uma vez um transporte para o Congresso Sela Fisques. E foi o primeiro que eu tive a oportunidade de ir, porque o ônibus era de graça, o hotel, a faculdade pagou, para os bolsistas dos projetos que tinham de extensão. Aí eu falei, pô, foi a primeira vez que eu consegui ir num congresso, né? E eu falei, caraca, que coisa maravilhosa. E eu fiquei assim, deslumbrado. Aí o pessoal falou assim: é que você não viu a IRSA, você não viu o Fitness Brasil, né? Na época ainda era IRSA. Você não viu? Eu falei, tá bom, mas se eu ver, eu posso dar um feedback. Não, você tem que ir e tal. Eu falei, pô, mas era muito longe da minha realidade. Eu sempre tive isso comigo, cara, meu Deus do céu. Será que vai? Enfim. E aí a gente vai construindo a trajetória, tal, resumindo a história. E eu sempre falei eu comecei a ter oportunidades também com outros colegas, e aí conhecendo nos outros eventos, né, no café da manhã, que eu adoro, não café da, também gosto do café da manhã, mas eu gosto muito, eu não vou mentir não, eu gosto. Mas eu acordo cedo porque ali naquele Dá tempo de momento comer mais. também, É. concordo, não tem jeito, eu não vou negar isso. Sim. Mas é que às vezes vem aí você toca uma ideia, aí vem outro. Então é um momento de você conhecer pessoas. Eu adoro conhecer pessoas, adoro. Só que aí o que acontece? E foi o pessoal dizendo, poxa, em agosto tem o Fitness Brasil. Eu falei, cara, eu sou louco para palestrar nesse evento. Sério? Mas você nunca foi chamado? Eu falei, não, nunca. Nossa, mas você nunca foi. Aí. Ah, beleza. Aí eu comecei a mudar. Eu falei assim, será que dá para ser chamado? Ah, eu não sei. E aí eu tava com o Walter Krause, né? Meu colega Walter Krause. E o Walter, ele é enérgico, né? Aí eu falei assim, será que dá pra ir no Fitness Brasil? Impossível! Esse ano? Impossível! Eu falei, até ver está louco assim, né? De cabeça, quem conhece o Walter. Eu falei, então tá bom. E aí eu fiz a mesma pergunta pro Igor Conterato. Aí eu falei pro Igor Conterato, ele falou assim, sério que você nunca apareceu? Eu falei, vai mais um dizer que eu nunca apareci? Eu nunca apareci, caramba, já falei. Não, então peraí. Mandou mensagem pro Júlio Papéis. Não deu 24 horas, ele falou assim, professor, tudo bem, sou o Júlio e tal, não sei o que lá. Você tem vontade? Eu falei, tenho. Você tá afim? Foi agora. Eu falei, então tá bom, seja bem-vindo. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Aí que tremia assim. E aí, não sabia como é que não sei o que lá. Eu achava que, tipo, eu vinha com o dinheiro do ônibus, eu já tava procurando Airbnb, tipo assim, ó, você vem, mas tipo, se vira, né? E aí eu mandei mensagem pra Jusce. Daí, quem conhece a Jusce, né? Eu falei assim, professora, tudo bem? Ela, professora, deu interrogação. Eu falei, Titinho, que a gente moça, conhece desculpa, tipo, bastidores. que fui chamado agora, eu não sei. Ela, entendi, você é um novo palestrante, ok. O que deseja? Não, então é que eu quero saber, que você quer, como é que é, qual que é o hotel próximo, não sei o que lá. Ela, nossa senhora, ninguém te falou nada? Eu acho que é melhor eu voltar, entendeu? Não, pera aí, deixa eu ver. Aí, ó, aqui, ó, tá aqui teu voucher, o Uber é esse aqui, tá esse voucher, eu falei, meu Deus do céu, velho. E eu achando que, tipo assim, eu falei, como é que eu vou parcelar a passagem? Como é que eu falei, nossa senhora. Aí, Porque a tipo, realidade, né, infelizmente, dentro da educação física, eu acho que o cenário que é a fitness, e não estou falando porque estou aqui hoje, mas é um cenário que muitas pessoas falam, caramba, quando a gente vê a foto, a publicação, vocês estão no maior evento. Então é sempre com luzes, um telão, e tudo bancado pela fitness, então tudo custeado. E não é uma realidade quando a gente é convidado em outros tipos de isso aí. eventos, né? E eu não tinha Essa dimensão, nunca. né? E outra, tipo, eu convidei, eu falei, meu Deus, mas é isso, entre aspas, né? Eu pagaria pra estar num evento como Fala esse, isso com a agora, não, que já experiência. tá gravando, de repente o pessoal ano que vem vai fazer isso assim, eu não vou pagar, se você quiser vir por sua conta, entendeu? Eita, Vai que a pessoa fala assim, Melhor, essa vai pro ideia ar, é né? boa. De repente não, cortar então, essa é parte bom que a gente mais. vai ter esses ajustes, né, tal, não sei o que lá, mas... Enfim, mas aí como eu tava voltando, dizia eu que a aritmética, você lembra dessa? Não? Mas enfim, então assim, muito legal. E é bacana porque estar do lado dessas pessoas com tantas características diferentes, né, mas com a mesma missão, é incrível. Eu adoro Quantos anos você tá conhecer. aqui no Fitness? Comecei no online, eu acho que era 2021, 21. 22 vim para o palco no presencial, que reabriu, acho que foi 2023 palestrando, 2024 palestrando e 2025 palestrando também. Desde Since 2021. De repente, Então, ano que vem já vem até o. vocês e você já tem. De repente vai parar nesse ano mesmo, que a contratação, acredito que não se estenda, mas estou muito Com feliz desde certeza não, porque se você 2021. o ano passado colocou o Fábio Saba para fazer o seu serviço e ele não te mandou embora, então você vai ficar Deu uma boa lembrança, tô aqui, né? Obrigada, chefe, adoro você do fundo do meu coração. Tô contratada no que vem, se Eu Deus falei quiser. para vocês que essa mesa ia ser uma insanidade pura. Com certeza. E para vocês terem noção, o ano passado foi o primeiro ano de Scarlett no Fitness Brasil, né? E
E aconteceu uma coisa inusitada enquanto a gente conversava. Não, pera que eu tenho que deixar a calça. Aconteceu uma coisa Meu Deus. inusitada que eu posso expor tua Claro. vida, porque a vida é tua, mas fizemos um casal, né, Edu, aqui. Estávamos conversando. E estávamos numa rodinha. Isso. Como estavam Santiago, Edu, os maiores. Pensa eu nessa rodinha, que felicidade, né? Todo mundo, os maiores. Falei, caramba, que delícia estar nessa galera hoje. Eis que tem a Linda Scar, que também conheci pela internet, o Leônidas, que também conheci, depois conheci ele aqui. Eu achei incrível, porque é um networking de professores, não é? Professores, vocês não total, concordam? total. O maior, né? O maior network. A Fitness Brasil, para mim, é muito mais do que programas técnicos. Muito mais. Ela é experiência. Ela é networking de qualidade. Eu vi o professor Leônidas e a professora Scarlett, e como eu realmente sou uma pessoa um pouco mais imparcial, cruzei meus braços e falei: e aí, você não ficaria com ela, não? Aí ele travou, né, do jeitinho dele, Ai, já que, né? já você que eu tá- tô aqui. Aí ele falou: nunca pensei. Falei, começa a pensar agora. Dei 5 segundos. E aí, pensou ele? Ah, eu falei, e você? Ela falou, bora. Quando você. Fala que eu bora de Fortaleza, fala. Bora. Bora? Eu falei, Nossa. Mas foi uma conexão tão diferente. que foi na noite que foi conectado. Tão diferente. Mas tão diferente assim. E aí depois aconteceram alguns episódios que eles se encontravam e que eu e o Santos chegando em Natal, Foi. fomos entrar no carro, ele, Não foi ela. Não Não, foi. se eu contar pra você É o isso que aí. que O que aconteceu. aconteceu, Edu? Vamos lá. Nós Só entre a gente aqui, ninguém tá ouvindo. Só entre a gente. Saímos do aeroporto, eu, o Santos e o outro professor que foi pro Conex. Fomos entrar no carro, o Leônidas abraçado com ela. Eu falei, caraca, passou uma semana. Quanto tempo? Uma semana? Uma semana depois do fitness. Já tava nesse. E depois de 2 meses Vai noivaram, vendo. né? Sabe o que que ele falou? Ah, Falou, não, ela não ficou aqui não. Eu falei, que isso, velho? Nós vimos vocês abraçando aqui não. Ela chegou com quem acreditou você. nisso aí? Ele falou assim, se eu contar pra você que o avião dela parou, que ela desceu pra me ver e tá entrando no avião e tá indo embora. Eu falei, não acredito. Não acredito. As coincidências de encontro assim foram demais. Então, pela primeira vez, nós estamos contando uma história de conexão de fato. De fato, porque aí quando a gente fala que a fitness ela é muito mais, isso aqui não é propagandinha barata, não. Aqui a gente une casal. Aqui a gente acompanha e de repente tem até um bebê fitness aí Nossa, pelos próximos anos. E eu tenho a amém. honra de Amém. chamar, porque aqui é E uma você fará o conexão. gente. casório, você tá sabendo. Não, Quem? Agora vamos aqui, voltando para uma realidade normal, paralela, que não é o comum nosso. Ah, Qual vamos. foi seu tema? Na palestra de hoje, Sim. hoje eu falei, agora vamos entrar no meu modo sério, né? Que vocês também estão atrapalhando esse podcast aqui. É o seguinte. Hoje a palestra foi sobre como gerenciar as dores persistentes dos nossos alunos. Porque muita gente trabalha com os parâmetros muito biomédicos. Então, a gente veio dessa. E eu gosto muito de acompanhar o Santiago e a Scar, porque muitas vezes a gente se desconecta com a informação de muito profissional da área. Visto o mundo hoje, Reels, né, Instagram, tudo que é informação é muito rasa. Então, a gente vem de um modelo muito biomédico, onde a gente sempre fala que tratar a dor, cuidar da dor crônica do meu aluno, eu tenho que melhorar a força, a amplitude de movimento. Então, são todos os desfechos substitutos que não passaram pelo crivo do método científico. E até hoje a gente tem muito profissional cultuando isso, de tipo, ah, não, é que você tá faltando força no seu core. Você não tá ativando. O problema tá no glúteo médio. E a gente sempre culpou essas variáveis. Quando entra o cenário, né, que a gente fala que deu start aí para o BPS, o modelo biopsicossocial, a gente não exclui o que a gente tinha, mas a gente aperfeiçoa algumas das nossas estratégias. Então, eu trouxe justamente essas variáveis psicossociais. E hoje a gente tem o modelo BPS ainda evoluindo. A gente vai ter, ano que vem, se eu vier, contrata eu. Se tiver, mas a gente já tem estudos aí, já englobando a parte espiritual. Exatamente. E quando, Santiago, quando que você, numa conversa, vamos lá, você quer dar mais as antigas, que sou um pouco mais jovem, né? Eu com meus 20 aninhos aqui, você com seus, né, 40, sabe bem mais que isso. A gente veio de uma geração que tratou esse modelo. É difícil quebrar essa crença hoje, e quando a gente entra com uma esfera psicossocial, o profissional, ele nem se prontifica a se abrir e fala assim, para, isso aí é subjetivo demais, coisa da cabeça. É força, sim. É amplitude de movimento, sim. Então, eu vim trazer como a gente faz uma avaliação para que a gente consiga, de fato, lidar com uma pessoa com dor crônica, que o exercício não é uma ferramenta inócua, inofensiva. O exercício ele é nocivo na mão de profissional que trabalha com esse público que não sabe, de fato algum, lidar com 3 dimensões que a gente fala, né? Na dor crônica, a gente vai lidar com a esfera cognitiva avaliativa, sensório discriminativa e afetivo motivacional. E a gente só entra nessa esfera
cognitiva avaliativa, sensória discriminativa, quando muito na cognitiva avaliativa. Então a gente sempre pergunta onde dói. Mas por que dói? Há quanto tempo dói? A gente sempre pergunta em tudo que é qualidade da dor, intensidade, natureza. E a gente esquece de falar qual é o contexto. Por que tem pessoas que estão na clínica de fisioterapia hoje recebendo uma cervejinha no final do treino? Pô, mas é o álcool. Sabe por quê? Porque a experiência de recompensa, as micro-vitórias que eu dou, reprograma o cérebro do meu aluno a tal ponto, né? Do aluno, do paciente, no caso da físio, mas reprograma uma memória de tal ponto que eu não preciso mais ser especialista apenas na técnica. A técnica é importante, porque ela é um modelo bio. Mas eu preciso ser muito bom em pessoas, eu preciso ser muito bom hoje em comportamento. E o profissional que não sabe disso vai ficar para trás. Porque a pessoa fala assim, mas eu não quero mais. Hoje na palestra dei uma sorte, tinha uma moça que tinha fibromialgia. Eu falei, alguém tem fibromialgia aqui? Ela levantou. E ela começou a falar, isso que você tá falando, eu tô aqui, eu nem sou da área, mas eu tô aqui desesperada por informação. Tá? Eu olhei e falei, caramba, aí tudo que eu perguntava assim, pra você faz sentido? Ela, sim. Falei, às vezes você fala que você fez 4 repetições de agachamento, deu flare-up nesses escapes de dor, e aí você fala, mas não foi, eu dei levinho, é porque foi culpa dela, ela fica comigo 1 hora, eu não sei o que ela faz às 23, mas é a nossa responsabilidade cuidar das 23. Então, a gente trabalhou essas O estratégias de modelo gerenciamento. comportamental, ele gerencia o ambiente, não só aquela sessão, aquela unidade de treinamento. A gente estava falando agora mesmo, o Marzo, falando sobre o Brain Functional, né? E tava ele, Paulo Gentil e Denis, e eles falando o seguinte: o Garcia Manso, que é uma referência do treinamento esportivo, falava que a gente discute muito volume e intensidade. Ele falava assim: mais importante que isso é frequência. Se o cara não foi, não Isso, teve nem carga, nem a volume. constância dele. Posso E, fazer e- uma vírgula? claro, É muito engraçado isso que você está falando, o modelo biopsicossocial. É muito conversado na fisioterapia, mas eu ainda vejo a gente esquecendo uma das esferas. A gente fala do biológico e do psicológico, a gente não fala do social. E aí, eu gosto, mas me assusto de vir uma outra esfera para falar sobre espiritualidade. Acho importante, mas eu ainda acho que a gente esquece o social. A minha comunicação muda a depender de como está essa esfera social. As pessoas se isolam socialmente por conta da dor. Existem várias questões que elas ainda não foram traduzidas cientificamente. A gente não tem hoje boas pesquisas para dizer como aspectos sociais podem influenciar ou mesmo modular de uma forma positiva a dor. E não sei por que ainda. Tem instrumentos de medida. A gente É. tem alguns instrumentos mais voltados para a catastrofização da dor, hiperalgesia, mas não voltados para essa esfera social. E para você ver como a Sara vai de 0 a 100, né? A gente tava todo numa conversa muito alegre, e do nada a gente, não, vamos agora falar sério Agora eu e sou séria. conversar Agora eu não consigo sobre voltar mais. aspectos muito importantes. Então, assim, Desculpa. bem completo, assim, não levar esse ponto em consideração também. Obrigada, eu consigo. Se e, precisar, eu volto. o bom é que ela tocou num ponto que o Santi também gosta de estudar muito, que é a parte comportamental. Então a gente falava muito sobre também a empatia no Total. cuidado com o próximo, né? Total. Um cuidado que na fisioterapia ou quem é da educação física e trata a dor tem uma relação mais próxima, mais humanizada. Eu acho engraçado hoje na medicina ter aula para falar sobre humanização, atendimento humanizado. Uma coisa que É pra uma gente era coisa tão óbvia, né? Se É. você falar assim, exato. pra mim é tão básica essa Para conversa. começar, Mas tem que Pra ter. começar. sabe uma coisa que eu gosto de falar nas minhas aulas? É que se a gente for visto como uma pessoa que bota peso na barra, como uma pessoa que faz exercício, não faz o menor sentido. Quando nós estamos lidando com pessoas, nós lidamos com muita frequência com essas pessoas. Então, pelo menos 2 vezes por semana. Se eu não passar a percepção de que eu cuido dessa pessoa, que eu faço gestão em saúde, até o meu papel dentro da saúde ele não é representativo. Meu papel profissional. Então, como que essa pessoa vai se sentir representada também, como é que vai criar esse vínculo, como que essa relação terapeuta-paciente vai existir. Então, a gente tem que se colocar nessa posição de gestor de saúde e não mais como uma pessoa que faz exercício físico, que vai resolver a dor. Não, eu estou com você para resolver as suas demandas, porque não é só sobre a dor que a gente vai conversar, mas sobre todos os aspectos contextuais que envolvem essa pessoa. Então, eu gosto de olhar mais assim. Essa relação com dor, muitas vezes ela tem que ser contextualizada com a questão de somatização. Então, o primeiro passo é que o profissional entenda que ele precisa treinar o não julgamento. A gente não pode julgar as pessoas, a gente resolve o problema. Então, quando uma pessoa chega e talvez tenha a sensação de que ela não está sendo avaliada como de fato ela gostaria de ser, e talvez ela está falando, está doendo,
Ah, mas não, vamos ajustar. E eu entendo que a gente pode desencadear um processo de cinesiofobia, muitas vezes em proteção, só que, paralelamente, existem estudos que sugerem que um exercício físico de baixa intensidade se conecta mais com, por exemplo, a teoria do flow, a fluidez do que você faz, e quando você entra em fluidez pelo estado mental de conexão com a atividade que você está fazendo, você tem um grau de relaxamento muito maior do que outra modalidade. Só que a questão é, existe uma teoria que se chama teoria do modo duplo. A mesma atividade pode ser interpretada por alguns como prazerosa e para outros como não prazerosa. Então, o que justifica a mesma atividade ter percepções diferentes de cada um? São as facetas atribuídas às questões também psicológicas e também os traços de personalidade. Hoje, o principal modelo que analisa isso é o Big Five. É um modelo que traz 5 principais traços de personalidade que podem ser adequados com dieta e treino. Dieta tem mais estudo mostrando isso, e o treino em si, ele começa hoje os estudos tentando, de alguma maneira, elencar quais são os principais traços de personalidade do indivíduo e como você vai se posicionar, monitorar ou até mesmo prescrever um treino de acordo com talvez ele traz. Os 5 principais traços são abertura à experiência, amabilidade, conciosidade, extroversão e neuroticismo. Em síntese, por exemplo, abertura à experiência é aquele indivíduo, altos traços de abertura à experiência, é aquele cara que gosta do novo, é aventureiro, tem fantasias, né, no sentido de, poxa, é uma viagem para tal lugar, porque a gente vai na ilha tal. E o cara que tem baixos traços de abertura à experiência é o cara que, assim, isso aqui deu certo, vamos continuar nisso. Não mexe, não. Não mexe. Se você ficar mexendo, vai ficar estressado. Então, isso é legal porque, conhecendo talvez o que esse indivíduo traz com os principais traços, você vira e fala: hoje eu preparei algo novo para você. Jura? Sério? Nossa, até empolguei. E vai. Olha só, eu lembrei de você. Olha só essa flor aqui. Olha se você dá as contas. Nossa, que legal. E aí você cria conexão. E outra, a gente tem que aprender também a educar o nosso corpo, educar a nossa mente, entender os nossos pensamentos. E para finalizar essa parte, as pessoas que mais aprendem são aquelas que se conectam. A gente não consegue aprender muito se a gente não conectar em alguma coisa com essa pessoa. E o profissional já identificando isso, ele já se abre e se sensibiliza a identificar o que faz sentido na vida dessas pessoas. Então, a senhorinha que chega de bengala, tal, sei que lá, ô menino, nossa, isso foi mesmo, como é que foi? Isso é sensacional. Então, muitas vezes você inicia, às vezes, uma prática com uma conversa que vai, e vai. E aí, para os olhos de alguns, nossa, mas que hora que vai? Realmente, não, já começou. A É. sessão já começou, você está acolhendo, você está significando, e aí, vamos agora começar a treinar? Vamos. Então, você já começa a interrelacionar esses fatores. Perfeito. A gente tem falado muito sobre quadro de saúde e o alto grau de especialidade de vocês, só esse pouco de conversa que a gente já teve, mostra como que vocês que nós estamos colocando vocês como a nova geração, estão preocupados com a parte comportamental. Então nós sabemos que a força é importante, a flexibilidade é importante, legal, resistência é importante, mas a gente está muito mais preocupado com o comportamento. Nós estamos preocupados não com os 7% que estão praticando uma atividade física, mas com os 93% que não estão presentes nessa modalidade. Então, insistir em brigar pelos 7%, vários professores que passaram já falaram, é o nosso maior erro. Agora nós temos que pensar como que a gente vai fazer esses 93 passarem por essa situação e outra, como é que a gente vai conseguir fidelizar, como é que a gente vai conseguir reter esse pessoal aqui. E eu acho que não tem outro caminho senão entender comportamento É isso. e entender como que a gente vai melhorar como profissionais para conseguir reter. Ô Sara, se você tivesse que falar hoje, dar uma mentoria para um profissional de educação física, que quer entrar no mercado, o que que você falaria para ele sobre, eu acho que você podia atuar nesse nicho, mas isso aqui provavelmente é a área que eu acredito que vai dar certo. Vou puxar a sardinha para o nosso lado, né, gente? Eu acho assim, qualquer área que o profissional escolha, desde que ele faça muito bem e se dedique, eu acho que é uma frase muito clichê, mas que ele se dedique, vai sair de frente ali, vai se dar bem. Que hoje também tem gente muito ruim se formando, tem muita gente boa saindo ali, tem muita gente que acha que é só se formar, sair da faculdade e vida que segue. A faculdade ela é só a base, né, para que você comece sua trajetória. Mas eu particularmente, eu gosto muito do universo da dor e falo isso porque a gente vê cada vez mais o nível populacional
sofrendo com dores crônicas. E hoje, por exemplo, você tem 75% dos tratamentos para esse tipo de pessoa, com alguma condição de dor crônica, sendo inadequado. Ou seja, se o que a gente estivesse fazendo hoje, de pensar só nisso, na força, no movimento, estivesse dando certo, a gente não tinha números tão alarmantes. Então, se eu posso deixar a minha tendência aqui da pesquisa, eu iria com certeza para o universo da dor, porque tudo na área da saúde tem as suas ondas, né? Tem os picos, aí a onda vai e depois vira um espumão. A dor, ela ainda está muito nova. A ciência, ela também está muito atual. E quando a gente fala de estudos de 5 anos atrás, que saíram ali, é muito pouco até chegar na nossa prática. É muito pouco para chegar na clínica. Então, eu acho que se o profissional surfar essa onda, entender de comportamento, entender da dor, entender esse processamento e acompanhar esses novos estudos, é um cara que já está muito à frente, porque a partir de agora, o público da academia, se ele quer no pain, no gain só, muitas vezes ele está jogando no chat GPT, porque está mais competente, segundo as falas dele, do que o próprio atendimento do profissional. Agora, quando a gente fala de dor, acho que dificilmente a gente consegue ser substituído, porque ninguém é capaz de dar o atendimento que eu, sarador, ninguém é capaz de falar o que eu falo, da forma com que eu falo. Então, você vai achar a tua comunicação, fazer a estratégia que só você faz, o contexto que só você muda, para que você também se torne irresistível para o seu aluno. E o seu aluno, ele não busca mais só essas variáveis físicas, ele quer essa experiência, ele quer esse contexto, ele quer esse comportamento. Então, eu tendenciaria para dizer que essa área aí da reabilitação Uma, é uma vez eu vi uma entrevista do Almir Sater, num programa, e ele falando, uma vez perguntaram para ele, falou assim, ó, se você tivesse que dar uma dica para alguém que está começando, o que que você falaria? Ele falou assim, ó, uma vontade muito grande, tenha uma vontade muito grande de não querer imitar ninguém. É. Na sua característica, na sua melhor qualidade, faça o seu melhor ali numa área que você acredita, porque a única coisa que vai te motivar a continuar é você acreditar que pode ser bom É isso. naquilo, né? E, e de fato, dor é um negócio que incomoda demais. E mesmo que ela seja uma dor fraca, isso ao longo do tempo, isso desmotiva, isso põe para baixo, isso muda todo o ambiente que a pessoa vive. E a gente continua vendo as pessoas se formando para ir atender personal e às vezes não tem essa habilidade de entender a dor do próximo, né? Aí nisso o mercado cresce com um bloqueio aqui, uma medicação diferente ali, mas na verdade a gente não está tratando a causa, a gente continua tratando a consequência de um problema, né? Scarlett, se tivesse que falar hoje, um profissional de educação física, um profissional da fisioterapia, eu sei que você vai falar a mesma coisa que a Sara, Eu vou mas falar a mesma coisa para defender nossa área, tá, Scarlett? Por gentileza. Eu respeitosamente concordo. Cuidado, vai levar processo, safada de Essa é a alguém. frase de alguém, Essa é a frase verdade, de alguém, verdade, vai levar verdade. processo. Mas eu respeitosamente permito. Mas eu acho que a área da reabilitação está crescendo não só para o cenário da fisioterapia, a educação física está assumindo essa área. Eu concordo super com isso e eu acho que a gente tem que conversar mais. Uma coisa que é muito característica da minha fala, eu sempre digo que a educação física sabe prescrever e programar os exercícios muito bem, mas ela não entende tão bem de dor. E a fisioterapia entende muito bem de dor, mas não sabe prescrever e programar tão bem assim os exercícios. É como se para todas as dores, no geral, a gente pudesse dizer que exercício vai funcionar em qualquer modalidade, seja aeróbico, aquático, exercício de força, vai funcionar, ponto final. A gente precisa prescrever exercícios muito bem, sim, essa é a nossa área, essa é a parte biológica, só que a gente prescreve sempre baseado em preferência do paciente, porque senão a gente não tem sucesso. Então, a gente precisa, sim, continuar com o nosso maior forte, com a nossa maior valência, mas se a gente não for observar esses aspectos comportamentais, contextuais, não for entender os conceitos novos que vão saindo sobre a dor, a gente vai falhar no tratamento. Então, de nada adianta eu ter a melhor prescrição, o melhor planejamento de exercício se eu não tiver acolhimento, se eu não tiver comunicação, se eu não tiver empatia e todas as coisas que as pessoas começaram a dar vários nomes, soft skills, empatia, e surgem cada vez novos termos para dizer, tenha cuidado porque é outra pessoa que você está lidando. Como você queria ser recebido aqui se você estivesse com dor, se você estivesse mal-humorado por conta da dor, se você estivesse sofrendo por conta da dor. Então, nada mais é do que agora a gente vai falar e aprender a lidar mais com pessoas nesses aspectos. Então, a gente tem que juntar essas duas abordagens e eu acho que sim, a reabilitação está
para a fisioterapia e para a educação física como uma crescente. Eu acho que a gente tem que abraçar mesmo essa onda, porque os números só crescem, né? A gente gosta muito de ciência e quando a gente olha para os números, o número de obesidade cresce, o número de inatividade física cresce, o número de dores crônicas crescem. E é aquilo que você falou, 97% não faz atividade física. O que a gente vai fazer? Empurrar atividade física? Não, eu tenho que entender o que essa pessoa prefere. Quais são os estágios da mudança de comportamento que eu vou ter que observar para conseguir fazer com que ela mude de comportamento e tenha um novo hábito agora. Então, não é fácil falar sobre isso, mas eu acho que é gostoso falar sobre isso e acho que outras pessoas podem começar a conversar com a gente sobre isso, né, Sara, né, Gostei, Santiago, gostei. né, Edu? Gostou? Certo. Gostou? Quer palmas? Quero palmas. Olha, Muito bom. em relação a isso, né, eu responderia também para o profissional de educação física, a área é a dor. Só que aí é a dor, qual dor? A própria dor. A dor do quê? Por que que eu tenho medo de aceitar minhas limitações, ou talvez expor as minhas fraquezas, ou talvez mudar aquilo que eu gostaria de mudar na minha vida? Por que que eu tenho medo de ir para a mídia social, produzir conteúdo ou talvez mostrar a minha dificuldade em saber inglês para poder ler um artigo em inglês, ou talvez fazer uma nova pós-graduação ou estudar mais aprofundadamente algum determinado assunto. Então, quando a gente começa, primeiramente, ter a humildade em identificar que nós somos seres limitados, mas que a gente é extremamente capaz de mudar algo, a gente primeiramente tem que aceitar. Então, se a gente não aceitar talvez algo que de alguma maneira possa estar bloqueando a nossa evolução, provavelmente a gente vai se limitar muito a isso. E aí, quando a gente tem a oportunidade de estar escutando falas como da Sara, da Scarlett, vir em eventos como Fitness Brasil, escutar as histórias daqueles que hoje são os nossos grandes mentores e professores, escutar também as dificuldades que tiveram profissionais do Brasil para estudar treinamento na Rússia, para estudar treinamento em outros lugares, a gente vai identificar também que tudo é possível. Tudo é possível, mas muitas vezes não é possível porque a gente não tem um exemplo ou alguém que talvez chegou pra gente e falou: "Ó, tenta fazer dessa maneira". Mas assim, tenta e qualquer coisa, se não der certo, eu tô aqui atrás, eu te ajudo. Então eu acho que a nossa missão como professor é muitas vezes também dar o suporte e acalentar aquela coisa de tipo: "Meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Como é que eu vou ajudar meu próximo? E será que eu tenho condições de lidar com uma pessoa fragilizada, uma pessoa talvez que está precisando de ajuda, ou talvez uma pessoa que está pedindo por muita coisa para pedir no sentido de conhecimento e eu não tenho? Será que eu vou dar conta?" Então, eu acredito que essa dor do próprio profissional e a aceitação de que a gente precisa melhorar, eu acho que faz a gente crescer, especialmente numa área que, na minha opinião, ela está se distanciando daquela coisa de transformar vidas através do movimento. Eu Respeitosamente respeitosamente discordo. Pra citar. Demorou, eu tava com coluna que dói, Brincadeira, concordo com brincadeira, tudo. a gente Mas é que a gente queria combinou. mesmo fazer isso. É. Muito boas essas Caraca, velho. informações. Sentiu a O pressão, pessoal né? tá Aqui só dá. combinando. Eu tô Desculpa. sentindo que o olhar tá aquele olhar, tipo, Bom, olhar das 1000 jardas, já viu o olhar? eu discordo, eu até gaguejei. Eu já Muito tava. bom. Eu tava. Eu respeitava. Concordo. Mas era meu Na minha sonho. palestra, eu falei assim: tem mais um tempinho para uma pergunta? Eu acho que tem, né? Na hora que eu olhei a Sara, não, não tem, acabou. Eu, Não, desculpa. aí Tá brincando! Eu falei, a diretora artística, tem sim, ele. Tá vendo? Ela, o que você falou de mim de vermelho aí? Ela tá de vermelho. Estou de laranja, errou. Tá? eu sou meio. É mais que no vídeo. Desculpa. Mas Se eu acertasse, né? Fúcsia, imagina, já pronto. é tão bom, tá vendo? Tá numa mesa com pessoas que você tem tanta admiração e Ó, olha é para bom vocês demais. verem. A gente já teve por aqui Mauro Ghiselino, que é da primeira turma de educação física. Primeira turma de educação física que teve no Brasil. A gente, lógico, aqui passaram alguns dos maiores nomes do Brasil e da América Latina no fitness. E é muito legal quando a gente entrevista os dinossauros e depois vai entrevistar os novos talentos e a gente percebe conexão no que fala. E esse é o lema do Fitness Brasil agora, Fitness Brasil Expo 2025. E a Sara falou sobre conectar, quando a gente citou a Scarlett e o Leônidas como uma conexão, na verdade,
é um exemplo do que a gente queria citar, que a gente ficou feliz pra caramba do que aconteceu, né? A gente se falou várias vezes depois disso, mas como os profissionais que aqui estão, de fato, as ideias são conectadas. Há pouco tempo aqui, eu não vou falar quem foi, mas eu juntei aqui 2 profissionais que na mídia se engalfinhavam, ou então que eram divergentes as ideias. E na Sim. hora que sentou aqui, foi uma das melhores vezes de hoje. Caramba. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: independente do que a gente faz lá fora, ou como a gente se mostra, quando a gente junta todos os profissionais aqui, os ideais estão alinhados. Sim. Então, quando a gente vê a história dos dinossauros, abrindo caminho para pessoas que se conectam e que de fato estão comprometidas com a mudança, eu acho que é exatamente isso que o Fitness falou assim: "Ah, não, então beleza, nós estamos no caminho correto. Então a Sara tem que estar aqui, a Scarlett tem que estar aqui, o Santiago tem que estar aqui. Primeiro porque eles compreendem, eles vivenciam, têm a experiência do que falam, e outra porque a ideia deles conecta com o ideal também do Fitness Brasil. Então, eu fico muito feliz de convidá-los aqui. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo Muito convite. obrigado Que por você. mesa, Para eu tô você muito estar feliz. aqui, Tô você muito faltou feliz. de algum lugar, provavelmente, porque Botei outra pessoa pra trabalhar e tô até gostando, viu? Ela tava assim mais Muito inchada. obrigada, primeira Edu. de muitas, o Santi Você já não falou veio, primeira de muitas pra voltará. mim porque eu tô mandada embora ano Eu que vem? quero Tô que sentindo. qual que é o seu Instagram para o pessoal te seguir? Pra onde que eu olho? Qual Câmera câmera? 1, Qual câmera? Câmera 1. Prof. Sá Rodrigues, me segue lá, a gente bate um papo, troca alguma figurinha. de novo. Adoro conexões. Prof. Prof. Sá Rodrigues. Scarlett. Isso. @DRA, doutora.Scarlett Alves. Doutora, só pra gente dar uma se Scarlett com 2 passada. L's? Scarlett com. Não, vamos lá, vou. ESCARLLET Alves. É um trava-língua mesmo. Gostou? E o seu? De repente, De melhor repente. Faz PhD. Santiago Paes, PhD. Então, sigam os nossos professores. Muito obrigado pela presença de Muito vocês. obrigada, adorei, Fiquem ligados no gente. FitBR Cash e fica de olho nos próximos episódios. Até!